Boa tarde, pessoal. Então, assim, uma grande honra estar aqui. Rodrigo, que eu conheço há tanto tempo, a doutora Juliana. Então, são profissionais, são pessoas que realmente, a Maria Júlia, pessoas que eu conheço há muito tempo e que a gente está, assim, acompanhando todo o crescimento da Bengala Verde. E vocês estão de parabéns. E conheci recentemente a Cecília, sem palavras, né? Quer dizer, como vocês estão com um timaço cada vez mais incrementado e em prol mesmo dessa questão toda da baixa visão. Vou fazer a minha descrição informal. Então, eu sou uma mulher de pele clara, cabelos pretos, lisos e longos. Eu uso um óculos com aros vermelhos, combinando com meu batom também vermelho, que é uma marca registrada, e uso um vestido estampado com detalhes marrons, bege e verdes, tá? Não, já teve bastante desfile hoje, né? Então, gente, eu vou falar agora, minutinho, pessoal. Então, boa tarde, estou aqui sentada na ponta da mesa. Aqui em frente, para quem está olhando de frente, na posição de vocês, eu estou do lado direito de vocês, ok? Então, vamos lá. Quando eu conversei com o Rodrigo, e nós combinamos essa questão de falarmos sobre acessibilidade metodológica, eu propus a ele falar também de família e educação. Então, como a gente teve aqui já na mesa, as questões das dimensões da acessibilidade já bastante discorridas, né? Então, nós temos 7 dimensões da acessibilidade, nós temos atitudinal, a comunicacional, a arquitetônica, instrumental, programática, natural e metodológica. Eu vou me ater a duas dimensões de acessibilidade que eu creio serem extremamente fundamentais para o processo de inclusão das crianças na escola e também em relação às famílias. Então, eu vou fazer eu vou intercalar as questões que vão permear tanto família como escola. Quando a gente pega lá a definição de acessibilidade metodológica, aqui vai, é também conhecida como pedagógica e diz respeito à queda de barreiras nas metodologias de ensino. Então, o que se pensa primordialmente? A questão de acessibilidade em relação aos materiais. Não é? Então, os livros em braille, livros ampliados, os recursos ópticos, não ópticos, as adaptações ambientais. Então, tudo que permeia o universo escolar. Mas aí eu pensei assim, essa é uma temática que a gente frequentemente tem muito mais facilidade de ouvir e ler. O que mais me inquieta nessas questões? É justamente a questão da acessibilidade atitudinal. E aqui eu vou falar para vocês, é um convite, na verdade, esses meus minutos de apresentação, a uma reflexão mais interna de cada um de nós. Como que é a nossa atitude em relação às pessoas com deficiência? E isso eu falo lá na escola, todos os atores que compõem o ambiente escolar, mas também a família. Então, muitas vezes, nós criticamos ou nós assim ficamos um pouco escandalizados, né, com a postura de profissionais da educação nos ambientes culturais e sociais que nós circulamos, mas quis trazer aqui uma reflexão em relação às famílias das pessoas com que têm filhos ou têm pessoas com deficiência no seu âmbito familiar. Como que nós lidamos com isso tudo? E eu fui um pouquinho além. De onde vem essa tendência que nós temos a rechaçarmos, a criticarmos a menos-valia das pessoas com deficiências? E aqui não é só relacionado à pessoa com deficiência visual. Eu digo a respeito das pessoas que têm quaisquer deficiências. E se nós buscarmos historicamente, isso remonta à Grécia Antiga, né, onde as crianças com deficiência eram abandonadas, e assim sucessivamente. Eu não vou aqui me ater a todo o processo histórico, mas é algo que a gente observa que está muito no âmbito cultural que permeia o ser humano, né? E uma palavrinha que tem sido muito falada, mas que representa e simboliza muito essas questões, é a palavrinha chamada capacitismo.
que diz respeito justamente a nós vermos só a deficiência que a pessoa tem e, por conta disso, nós julgarmos que essa pessoa não tem capacidade de desempenhar suas tarefas, de se desenvolver como um ser humano, de ter direitos, etc, etc. Só que isso daí, gente, acontece lá em casa. Pode muito bem acontecer na nossa casa. Eu dou muita formação para professores, só para vocês entenderem, né, como foi falado aqui de tempo, né, eu estou formada há quase 40 anos. Então, na área da deficiência visual, há 35, assim, com mais enfoque na baixa visão. Minha formação, eu sou da Escola Paulista de Medicina, me formei em ortótica e trabalho com essa questão toda de avaliação das pessoas com baixa visão, etc. E acabei estudando mestrado e doutorado em psicologia por conta de perceber o que já foi dito aqui, ensinar técnicas, ensinar como usar recursos, tudo isso é extremamente mais simples frente às questões emocionais e identitárias que a pessoa com baixa visão apresenta. Essa questão da pessoa com baixa visão não se sentir pertencente nem ao mundo dos videntes, nem ao mundo das pessoas cegas, é muito complexo. Então, tudo isso é que me fez pensar, espera um pouquinho, esse capacitismo, ele está na sociedade. A gente fala de sociedade como se fosse um ente, né? A sociedade é feita por nós. E começa lá na casa, né? E aí, pesquisando e lendo bastante alguns conteúdos até de sociologia, etc., eu acabei fazendo uma conexão aí para que a gente reflita o que acontece para que uma criança já pequena, ainda pequena na escola, tenha atitude capacitista. Ela nasceu com esse tipo de comportamento? Ou ela aprendeu com alguém? Ou ela aprendeu lá em casa? Então, eu trouxe aqui algumas frases que nós falamos e nós nem nos damos conta, que revelam capacitismo, sim, a gente já incorporou no diálogo do dia a dia e nem se dá conta. Frases do cotidiano, por exemplo. Você parece retardado. Outra que a gente vê de montão nas mídias sociais, fingindo demência. Vocês já pensaram, quando eu falo, se eu falar fingir demência, eu estou tendo uma atitude extremamente ofensiva e capacitista com as pessoas com deficiência intelectual? Você está surda quando alguém não nos escuta? Nossa, parece surdo, né? Vamos ver se temos braço para fazer esse trabalho. E ele faz braço curto para estudar, hein? Desculpa de aleijado é a muleta. Que mancada, hein? Mais perdido que cego em tiroteio. Esse é um clássico, né? O pessoal já sabia que ia ter uma manifestação aí. Essa daí eu já... Eu concordo. Você está parecendo autista, quando a pessoa é mais quieta, mais desligada, enfim. Dar uma de João sem braço, o pior cego é aquele que não quer ver. Quer dizer, ser cego é péssimo, então pior ainda é aquele que não quer ver. Então, ali eu estou assim, e se nós abríssemos aqui para um bate-papo, como eu faço nas minhas aulas e formações, aí tem muitas frases. Mas são frases que a gente reflita que tudo isso a gente fala não é com a intenção de... Está tão assim imbricado na nossa cultura, no nosso dia a dia, que a gente não se dá conta. E aí a gente não entende por que a criança lá na escola, pequenininha, gente, 4, 5 aninhos, já tem uma atitude capacitista. Isso eu não estou nem entrando aqui em etnias, gênero, estou falando da deficiência, tá? De onde vem os preconceitos? Aliás, o ser humano, por que ele se desenvolve preconceituoso? O ser humano é um ser social. Ele aprende com comportamentos. Não é assim? Como é que as famílias se referem a pessoas de outra etnia, de outra classe social, de outra cor de pele? Como que é? O que a gente fala lá em casa, assim no bastidor, né? E isso tudo constitui o quê? Os adultos, as crianças que se tornam adultos que vão constituir a nossa sociedade. A gente fala capacitismo como se ele viesse do disco voador, sabe? A sociedade, parece que vai descer um ser... Eu imagino até uma sociedade assim, bem
ET, né? Verdinho de anteninha, descendo, como se fosse uma coisa totalmente apartada de nós. Então, assim, eu trouxe realmente algumas reflexões que eu busco fazer, né? E percebi que, puxa, como tem coisa que a gente já fala e não se percebe. E se falar, gente, tudo bem se a gente parar e pensar, opa, foi mal, deixa eu parar de falar. É o esforço, não tem perfeição. Ah, mas vai dizer que você nunca falou essas coisas jamais. Lógico que eu falei. Em algum momento, em alguns momentos, até me dar conta que, até que a gente saiba e reconheça que isso causa um dano, a gente está isento de responsabilidade até. Mas na medida que a gente percebe, opa, peraí, além de nós, passar isso adiante. Quando vamos educar nossas crianças, nossos filhos, como é que é a nossa fala lá em casa? E daí é que vem, então, em relação às pessoas com deficiência, ou são heróis, ou são totalmente descartados. Porque o heroísmo, nossa, você viu o Paulo, como ele estava bacana falando na palestra? Você viu a Cecília, o Rodrigo? Puxa vida, advogado, uma psicóloga e mestre, né? Como se for, isso é capacitismo. Só que é ao contrário, né? É a forma de você não achar, você fica assombrado. Não é que ele se formou? Uau! Porque também não estamos acostumados nos ambientes empresariais e ambientes de trabalho termos pessoas com deficiência ali, nossos parceiros, nossos colegas. Eu atendi 2 moças, irmãs, com Stargardt. É que assim, minha trajetória, eu atendo, vários anos eu atendi em média, atendo cerca de 2.000 atendimentos por ano de baixa visão, para vocês terem uma ideia. Então, e essas 2 moças lindas, fisioterapeutas, mas que elas ouviam, você tem baixa visão. E aí, onde que era mais difícil delas serem aceitas? No hospital, onde elas passaram no concurso público e elas se sentiram, e onde elas tinham mais efeitos de preconceito ali. Aí elas me procuraram, né? Puxa, Eliana, mas o que acontece justo lá, né, que trabalha com saúde, com reabilitação? Eu falei, porque vocês têm o grande pecado de, com deficiência, vocês terem passado no mesmo concurso que aquelas pessoas que não têm a deficiência. E, para piorar, vocês são bonitas. Porque a pessoa com deficiência tem aquele estereótipo no imaginário. Então, uma pessoa que não estuda, ela não é bonita, ela não se arruma. Esse é o imaginário. Então, o que as pessoas falam? Eu falo com muita tranquilidade, gente, além de trabalhar há quase 40 anos nessa área, também eu tenho um filho com TEA suporte 3. Então, eu tenho 3 filhos, uma com 39, um com 36, esse de 34 tem transtorno de espectro autista, suporte nível 3. E aí também eu acabei migrando em outras áreas e também tive o grande privilégio de participar de projetos com outras instituições, a ACD, a Jô Clemente, a RIMSA, etc., com outros projetos. A gente vê que é um discurso, é tudo muito parecido, o impacto que as pessoas com deficiência sofrem. Enquanto alguém na família, tão diretamente relacionado a mim, realmente a gente percebe na vida como tudo isso afasta-se. Então, onde que teve mais afastamento e capacitismo? Dos familiares. Das amigas e amigos que falavam, a diferença de idade deles é de 2 aninhos, tá? Então, todo mundo um dia foi pequenininho, meus filhos me ajudam, são super amigos dele, etc. Então, assim, olha, vinha no convitinho de aniversário, convidamos Débora e Daniel. Mateus, não. Aí eu foi lógico que eu não vou levar uma criança, naquela época já com várias características mais acentuadas, forçá-lo no ambiente que ele teria reações, porque inclusão não é isso, não é deixar o sujeito ali sofrendo e gritando. Você vai homeopaticamente introduzindo essa criança nos ambientes e retira. Alguém vai pagar, alguém vai ficar na penalização. Nesse caso era eu. Ficava 15 minutos com ele, e os outros 2 ficavam até o tempo que quisessem, dentro de um padrão, depois eu buscava. Então,
Aí eu falava para os meus filhos, puxa, convidaram aqui vocês para o aniversário. Quando era aniversário, que deveria ter todos os filhos, não os amigos individualizados. O Matheus foi convidado, mãe? Eu falei, não. Então a gente não vai. Eles decidiam, então a gente não vai. Porque uma coisa é eu não levá-lo porque eu tenho noção do ambiente. Outra coisa é essa exclusão, e inclusive no círculo familiar mais extenso. Ok? Então, o capacitismo e a exclusão começam em casa também. E aí que vem também na escola, que são escola e família, são os dois espaços, por eminência, mais importantes de desenvolvimento do ser humano. Essa criança, muitas vezes, então, sofre a exclusão na escola e, pior ainda, em casa. Então, aquela família que deveria ser suporte e elaborar, para isso que tem psicoterapia, muito bem, Cecília e todas as psicólogas do Brasil varonil, tem que ter terapia, tem que elaborar tristeza. Por quê, gente? Quando um filho nasce, é lícito. O que a gente escuta, quem teve filho aqui? O que a gente, ou na família, tal, alguém aqui já conviveu com alguém grávido, certo? Quando está grávido, o que a gente fala? Que nasça com saúde, né? É ou não é? E esse desejo é lícito. Só que quando aparece alguma deficiência, quando aparece alguma doença, enfim, esses sentimentos, eles são fortes na família, particularmente na mãe. Dá tristeza, dá desespero, o que eu vou fazer? Eu sei que a sociedade é um espelho cruel. O ser humano é bacaninha? Vocês acham? O ser humano é gente boa. Então, assim, né, 2024 tem guerra, fome, tudo, bom, enfim. Mudou a tecnologia, mas a essência humana é a mesma, né? Então, assim, é uma preocupação constante. Se você tem um filho, então, que não vai conseguir independência e autonomia, você fica preocupado até o dia que você vai morrer. Porque o que os pais, quando têm filhos, pensam? Quando meus filhos estiverem crescidos, independentes, eu posso morrer em paz. Todo mundo pensa isso. Ou falou, ou pensou, ou os dois juntos. Tem filho que, conforme a deficiência, você não é assim. Você quer viver muito, porque você sabe que a barra vai pesar. Você fica preocupado, você deixa uma série de coisas. Eu já deixei um monte de coisa já organizada, jurídica. Ainda mais que eu tenho um filho advogada, fica melhor ainda, deixo tudo bonitinho. Então, porque isso faz parte. Faz parte. Tá? Quem que vai ser os tutores subsidiários, já vão ser meus filhos, tudo documentado, tudo bacaninho, para não ter problema. E aí é que a gente para aqui para pensar como que é, então, a nossa postura. Então, é um convite mesmo, tá, gente? Se em alguns momentos, ou em quantos momentos, nós temos todos esses olhares que foram falados aqui, mas um olhar agora para nós, né, no nosso íntimo. Como que nós percebemos, de fato, a pessoa com deficiência. Na nossa família, quando tem alguém com deficiência, como nós os tratamos, como nós os percebemos, acolhemos, tá? Isso é extremamente importante. E fazer a parceria com a escola, porque não há metodologia que dê conta se não houver essa parceria da família com a escola. Se a família enxergar a escola como, sabe, escola versus família e vice-versa. E para os professores eu falo a mesma coisa. Gente, acolham. As famílias que têm filhos com deficiências, elas precisam ter um acolhimento diferenciado. Os materiais, perfeito, tem que ter mesmo, braille, tal, mas se a atitude, se o acolhimento, se a escuta não acontecer, essa criança não é incluída. Tem que ter arquitetura, tem que ter tudo, arquitetônica, tudo legal. Eu já cansei de ir em escola que tem até a parte toda de tecnologia assistiva, nota 10, arquitetônica, nota 20, e chega na hora da atitude, não vê aquele aluno, aquela criança como deveria ser visto, e não faz um planejamento educacional individualizado, que é o que todos eles precisam, no caso, se houver uma deficiência. Tá certo? Quanto tempo eu tenho? Se é que eu tenho. Perdi a noção. 10 minutos? Mas eu vou até usar menos, para vocês não ficarem muito aflitos.
creio eu. Então, eu gostaria de comentar com vocês também sobre um autor, que é o Andrew Solomon. Ele escreveu um livro, Longe da Árvore, olha que sugestivo, tem quase 1000 páginas. Não se assustem, porque dá para ler por capítulo e ele é, mais curtinho. Mas é maravilhoso, gente. Porque esse autor, ele fala, em cada capítulo, ele descreve questões relacionadas a famílias que têm algum tipo de deficiência. Por que ele chama o livro Longe da Árvore? Olha que sacada. Porque quando um filho, principalmente, faz alguma coisa muito bacana, né? O pessoal fala assim, nossa, o fruto não cai longe da árvore. Não é assim? Nossa, como ele é bonito. Ai, não cai longe da árvore. Ai, como é educado, como é não sei o quê. E aí ele escreve que esses filhos caem longe da árvore, porque eles acabam nascendo com alguma característica diferente dos seus pais. E ele mesmo, Andrew Solomon, é um escritor homossexual. Então, o primeiro capítulo é sobre a vida dele. Como ele foi rejeitado, como ele foi excluído. E ele descreve assim, eu sou filho de 2 pessoas heterossexuais. Eu nasci longe da árvore. Por isso a dificuldade da revelação das pessoas homossexuais, etc., etc. Porque não é o esperado. Né? Não vamos romantizar, vamos encarar as coisas como elas são e ajudar no processo. E cada capítulo fala de alguma criança lá com deficiência, uma pessoa com deficiência. É muito bacana. E eu só vou dar o spoiler do comecinho do livro, tá? Do prefácio para gostar vocês. E tem PDF gratuito no Google, tá? Baixa lá. Então, deveria então se chamar, ele começa assim, olha, não deveríamos falar do ser humano como se fosse reprodução, e sim produção. Porque ninguém é igual a ninguém, somos seres inéditos. E via de regra, os filhos são fantasias inconscientes dos pais, subconscientes dos pais. Aquilo que a pessoa gostaria de ser, gostaria de ter feito, gostaria que continuasse a fazer. Então, muitas vezes, essa exclusão não precisa nem ter uma deficiência. Basta que um filho queira seguir uma carreira que você não sonhou. Aí vai depender também dos graus narcísicos dos pais, etc. Aí tem os transtornos todos de personalidade, mas é outra história, né? Mas vamos lá. E ele fala essa questão das projeções egóicas. A gente tem que trabalhar com isso, porque senão você sufoca, você elimina as possibilidades daquele ser inédito evoluir. Aliás, educar é fazer com que uma pessoa desenvolva as habilidades e quem ela é. O que ela veio fazer no mundo? Puxa, que legal, é isso aí que é bacana. Não é fazer aquilo que eu gostaria que ela fizesse, né? Assim como às vezes a gente vê ainda muitas essas questões aí de ter filho, não ter filho, muita gente, eu quero ter um filho para... Não, não é para. É para que ele se desenvolva, um ser que vai se desenvolver. E nós temos aqui, ele fala também das identidades verticais e das identidades horizontais. Que as identidades verticais geralmente são bem aceitas. Etnia, características físicas, valores, essas vêm de geração em geração. E as horizontais são aquelas que são diferentes, que cada ser humano traz no seu bojo ao nascer. Essas, sim, são aquelas que os pais têm que fazer todo um trabalho para realmente ter um processo educativo bacana. Né? Então, uma criança que nasce com um dom musical, ninguém na família é músico. Todo mundo aqui tem uma profissão X e a gente esperava que ele continuasse com os negócios da família, não sei o quê, ele nasce com outro talento completamente diferente. Ou ele nasce com uma deficiência que ninguém na família tem, eu nunca ouvi falar, como é que é isso? Então, tudo isso, e vai por aí, tá? Então, é um convite que eu faço a vocês. E eu vou concluindo. Eu não sei se vocês já viram no YouTube, tem um videozinho, geralmente o pessoal da pedagogia costuma assistir, já tem conhecimento. Mas eu trouxe para você, ele se chama Bem-vinda à Holanda. Se vocês tiverem oportunidade, acessem no YouTube. Esse vídeo, ele não tem acessibilidade, por isso que, inclusive, eu trouxe aqui, eu copiei todos os dizeres desse vídeo, que eu acho que já vai, vocês vão entender o que ele traz. Então, chama-se Bem-vindo à Holanda. Ter um bebê é como planejar uma fabulosa viagem de férias para a Itália. Você compra montes de guias e faz planos maravilhosos. O Coliseu, o Davi de Michelangelo, as gôndolas em Veneza,
Você pode aprender algumas frases simples em italiano. É tudo muito excitante. Após alguns meses de antecipação, finalmente chega o grande dia. Você arruma as malas e embarca, e algumas horas depois você aterriza. O comissário de bordo chega e diz: "Bem-vindo à Holanda." Holanda? Você disse Holanda? O que você quer dizer com isso? Eu escolhi a Itália. Eu devia ter chegado à Itália. Toda a minha vida eu sonhei conhecer a Itália. Mas houve uma mudança de plano de voo. E eles aterrizaram na Holanda e é lá que você deve ficar. A coisa mais importante é que não te levaram a um local horrível com fome e doença. É apenas um lugar diferente. Logo, você deve sair e comprar novos guias, deve aprender uma nova linguagem, e você encontrará todo um novo grupo de pessoas que nunca encontrou antes. Olha esse auditório aqui, gente. Olha esse grupo de pessoas. É apenas um lugar diferente. É mais baixo e menos ensolarado que a Itália. Mas após alguns minutos, você pode respirar fundo, olhar ao redor e começar a notar que a Holanda tem moinhos de vento, tulipas, Rembrandts e Van Goghs. Então, com essa mensagem desse vídeo, eu concluo a minha fala e que pode valer para nós também. Quantas vezes na nossa vida acontece uma mudança de plano de voo, né? E a gente tem que descobrir aí os nossos Rembrandts e Van Goghs para que tenha sentido e para que a gente viva da melhor forma possível e promova a vida das pessoas que nos cercam da melhor maneira possível, com toda a dignidade, o respeito e o amor que merecem. Muito obrigada, viu?